Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de Biologia 2 do nosso terceiro bimestre. Nessa videoaula nós vamos falar sobre os filos Annelida e molusco. Bom, nós vamos começar falando sobre o molusco. Vamos começar pelas principais características desse filo. O filo dos moluscos é um dos animais de corpo mole, onde são invertebrados presentes nos mais variados ambientes, e são dos grupos do reino animal mais abundante, que vai ficar atrás somente dos artrópodes em diversidade e quantidade. Além disso, também eles podem ser encontrados por todo o planeta. São encontrados em ambientes terrestres, montanhas, fossas abissais, lugares quentes ou frios, mas são predominantemente em habitats marinhos. Todos são animais do filo Mollusca e eles vão possuir o corpo mole. Também possui uma simetria bilateral, ou seja, lado direito e esquerdo são iguais ou pelo menos muito parecidos. São divididos o corpo desses moluscos em três partes básicas: a cabeça, a massa visceral e os pés. Nessa cabeça encontram-se os órgãos do sistema nervoso. A massa visceral guarda os órgãos do sistema reprodutor, digestório, excretor, respiratório e circulatório. E em relação ao seu desenvolvimento embrionário, eles são animais triblásticos e possuem o seu celoma. Em relação à questão da sua fisiologia, eles vão possuir vários órgãos verdadeiros. Além disso, apresentam também sistema digestório, circulatório, respiratório, excretor, nervoso. A sua reprodução é diversificada. São hermafroditas, monóico e de sexo separado, dioico. Sua fecundação pode ser tanto interna quanto externa e o ovo pode se desenvolver direta ou indiretamente. Quanto à anatomia desse molúsculo, ela também é bastante diversificada, já que há uma grande variedade desses animais na natureza. Mas mesmo assim, essa anatomia desse molúsculo é considerada básica e é bastante semelhante em todos os moluscos. Aí nós vemos as principais, nessa imagem nós vemos as principais a parte dessa anatomia interna da imagem de um caracol, aonde nós temos o manto, a rádula, a concha, só que nem todos os moluscos vão possuir essa concha, o glândulo cerebral, a boca, o papo, glândula salivar, pulmões, as gônadas, as glândulas albumina, os ductos espermático, o oviducto, coração e tentáculos culíferos. Nesses molúsculos, eles vão possuir vários sistemas funcionais. Dentre eles tem o sistema digestório, que é completo, tem o circulatório, nervoso e respiratório excretor. O sistema digestório deles ele vai possuir um sistema digestório completo, ou seja, vai possuir a boca e o ânus. Além disso, eles também vão possuir órgãos como esse papo, esôfago, estômago e intestino, e assim também como glândulas associadas a esse sistema digestório. Algumas das classes com que compõem o filo do molusco, eles vão possuir ainda uma estrutura chamada rádula, que vai ter essa função de funcionar como se fosse a língua com vários dentículos. E ela vai funcionar como um raspador do alimento e empurrar também para o interior do sistema digestório. A digestão dele também é predominante, é extracelular, mas também há também um pouco da digestão intracelular, porque
Depois que esse alimento passa pela boca, segue para o esôfago, que está ligado diretamente ao estômago. No estômago desses moluscos há várias glândulas anexas que vão secretar diversas enzimas dentro desse interior desse estômago desse indivíduo. Nisso, esse alimento vai ser processado e encaminhado para o intestino, aonde os nutrientes vão passar a ser absorvidos através do sistema circulatório. Esse intestino desses molúsculos, eles vão se enrolar como se fosse a estrutura de um intestino delgado, como encontrado nos seres humanos. No final desse intestino, a parte do alimento que não foi aproveitada será eliminada em forma de fezes. O sistema circulatório. O sistema circulatório dele pode ser de dois tipos. Vamos ter o sistema circulatório aberto ou lacunar, quando o sangue circula em partes em vasos e sai para o espaço entre as células, que é chamado de hemocele. O sistema circulatório fechado, quando o sangue circula exclusivamente dentro dos vasos. E na maioria dos filos dos filos molúsculos, eles vão possuir essa circulação aberta. O sangue dele vai possuir uma coloração azulada devido ao pigmento chamado hemocianina. Eles vão possuir também um coração localizado na parte posterior desse animal, que vai bombear esse sangue para todo o corpo. Desse coração vai sair as artérias que distribuem pelo organismo e vão cair nessa cavidade chamada de hemocele, que é o sistema circulatório aberto dos moluscos. No sistema respiratório também ele pode ser de três tipos: o pulmonar, presente nos animais terrestres, o branquial nos animais de habitat aquático, e o cutâneo também está presente em alguns animais terrestres, mas como complemento da respiração pulmonar. Apesar dos tipos de respiração ser dois, as estruturas de respiração desses moluscos pode variar bastante. Tem algumas espécies que utilizam as cavidades do manto para funcionar como se fosse um pulmão. Tem alguns animais que vão possuir essa respiração cutânea, que também vão possuir a respiração pulmonar, sendo que essa troca gasosa são realizadas principalmente pelos pulmões. Aí nós vemos na imagem que esses pulmões dos moluscos, principalmente dos caracóis, estão bem na base superior da cavidade da concha. Em algumas espécies aquáticas que vão possuir essa respiração branquial, a estrutura dela é chamada de quetinídeo. Já o sistema nervoso é do tipo ganglionar, que é bastante desenvolvido principalmente em predadores como a lula e o polvo. Há 3 a 4 glândulos que se ligam a um anel de nervos circulando a região do esôfago. A partir daí, vários outros nervos se ligam a outras regiões do corpo, como a gente observa aí, que tem os gânglios bucais, os gânglios cerebrais, os gânglios pedais, na região da parte em contato com o solo, nos pés, os gânglios viscerais. Então, esse sistema dele está ligado diretamente também com o sistema sensorial, que é bastante variado. A maior parte possui uma estrutura chamada de estatocisto, que dará essa capacidade a esses animais de perceber a mais sutis mudanças no ambiente e a localizar a sua posição e localizar também a sua posição no ambiente.
Alguns desses moluscos eles vão possuir os olhos bem desenvolvidos, como é o caso dos cefalópodes. E há também vários molúsculos que vão possuir algumas terminações nervosas em seus tentáculos, que vai permitir a esses animais realizarem várias atividades. O sistema excretor vai se localizar na cavidade celomática. As estruturas excretoras são os nefrídeos, que vão ser responsáveis por filtrar o sangue e o líquido celomático e eliminar as excretas nitrogenadas. Tanto o sangue quanto o líquido celomático entram por uma abertura do nefrídeo, que é chamado de nefróstomo. Os nefrídeos eles se encontram bastante organizados, então assim ele forma uma espécie de rim primitivo nesses moluscos. Quanto à sua reprodução, pode ser assexuada, ou seja, vai haver trocas de gametas. Esses animais eles podem ser tanto monoico como dioico, e isso vai depender da espécie em questão. A fecundação dela pode ser de dois tipos: a fecundação interna, quando os gametas são lançados no interior da fêmea, ou externa, quando os gametas são liberados na água. Quanto ao desenvolvimento, pode ser de duas formas também. Desenvolve-se de indireto, quando os animais apresentam uma fase larval e se tornam adultos e passam por uma metamorfose, ou podem se desenvolver direto, quando o ovo eclode e o animal é um jovem e apresenta as características básicas para um adulto. Aí vamos à classificação desses moluscos. A primeira classe aí é a classe cefalópoda, os cefalópodes, que significa cabeça mais os pés, ou seja, cabeça nos pés. São animais extremamente inteligentes. As lulas e os polvos são seus representantes mais conhecidos. Caracterizam-se justamente pelo modo como seu corpo é organizado, em que seus tentáculos ou pés e ventosos estão ligados diretamente à cabeça. Possuem um sistema circulatório fechado e o pigmento respiratório na cabeça é a hemocianina. Porém, há alguns representantes dessa classe que carregam a hemoglobina com o pigmento respiratório. São animais, são marinhos, eles são predadores carnívoros muito astutos e sua respiração se dá através das brânquias. São desprovidos de conchas e o sexo desses animais também são separados e tem a fecundação interna. O seu mecanismo de defesa e de sobrevivência é bastante interessante nesses animais, principalmente em lulas e polvos, que podem mudar de cor graças à presença das células de cromatóforos e também por possuírem uma glândula protetora de tinta para formar uma cortina escura, facilitando a fuga desse animal. Eles têm uma ótima visão e são exímios caçadores. Seus órgãos sensoriais são bastante desenvolvidos, o que torna os excelentes predadores marinhos. A classe gastrópoda, os gastrópodes, que significa estômago nos pés, é a classe com maior número de espécies entre os moluscos. Vive na água, tem respiração branquial e os que vivem na terra possuem uma estrutura conhecida como cavidade paleal e funcionam como uma espécie de pulmão. A maioria deles são herbívoros, mas também há predadores carnívoros, que podem ser hermafroditas ou possuírem sexo separado. E a fecundação, na sua maioria desses casos, são interna. Para os que vivem na água, a respiração é branquial. Então, a presença de concha, como no caso dos caracóis, caramujos,
E no caso das lesmas, que também faz parte da classe gastrópode, é a ausência da concha. A classe bivalvia, os bivalves, são chamados também de pelecípodos, pelecípodes, são representantes os mexilhões e as ostras, são animais marinhos de água doce ou de água doce, que possuem um exoesqueleto duplo revestindo o corpo. Possuem grande importância econômica, pois podem servir de alimento e os outros podem produzir pérolas. Animais são hermafroditas, os de sexo separado, a fecundação é externa e o desenvolvimento ocorre de forma indireta. São filtradores, se alimentam principalmente de fitoplâncton e nutrientes em suspensão na água. A maioria deles são dioicos, ou seja, tem sexo separado, um macho e uma fêmea. A classe escáfoda, ou os escafópodes. Os escafópodes são moluscos encontrados apenas em água salgada. Sua característica é porque a concha calcária é aberta nos dois lados em forma de um cone, e os representantes mais conhecidos são as conchas de dente. A maioria desses animais tem vida bentônica, ou seja, vive no fundo, e em geral são bem pequenos e seu tamanho pode variar de alguns milímetros até no máximo 15 centímetros. A classe Filaplacófora, os filaplacóforos. Os filaplacóforos são animais marinhos. São as principais características estar em concha bastante reforçada, com 8 válvulas, 8 partes sobrepostas, cobrindo praticamente todo o corpo, uma cabeça pequena em comparação ao resto do corpo. Não possuem nem olhos e nem tentáculos, alimentam principalmente de algas e nutrientes presos em substratos. Seus principais representantes são os quítons e podem ser encontrados desde água rasa até grandes profundidades. A classe Aplacófora. Os aplacóforos são animais vermiformes. Sua principal característica é a presença de uma espícula calcária que vai dar a forma de verme a esse animal. Não possuem nem pés e nem tentáculos. São geralmente encontrados a mais de 80 metros de profundidade e é bastante comum encontrá-los entre os tentáculos de anêmonas do mar, que são quinidários. A classe Monoplacófora. A principal característica desses animais é a presença de uma placa única que cobre seu corpo. São encontrados apenas em grandes profundidades. Os animais dessa classe Monoplacófora são verdadeiros fósseis vivos. Acredita-se que esses animais haviam sido extintos, mas atualmente tem sido encontrado alguns exemplares deles em grande profundidade. Nós vamos falar agora sobre o filo Annelida. Quem são os anelídeos? São animais invertebrados de corpo mole e cilíndricos. Seu corpo possui vários anéis de forma segmentada por todo o corpo, e esses segmentos são chamados de metâmeros. Então, são animais que podem ser carnívoros, herbívoros, detritívoros, que se alimentam de detritos, e até hematófagos, que se alimentam de sangue. E isso vai depender da espécie. Suas principais características são invertebrados, possuem o corpo mole, corpo dividido em metâmeros, que são os anéis, são triblastos, possuem 3 folhetos embrionários, possuem celoma, que é uma cavidade interna formada durante a fase embrionária, sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, respiração cutânea para os animais terrestres, branquial para os aquáticos, sistema nervoso ganglionar, sistema excretor por nefrídeos, reprodução sexuada e assexuada. São protostômeros. No desenvolvimento embrionário, a boca se desenvolve antes do ânus.
Quanto à sua classificação, há aproximadamente 15.000 espécies de anelídeos conhecidos, sendo a maioria de vida livre, porém há os que não são parasitas também. O que diferencia cada classe é a quantidade de cerdas distribuídas em cada anel do seu corpo, e esses animais podem ser encontrados tanto em habitats aquáticos quanto terrestres com alguma umidade. Aqui nós vamos falar sobre a classificação deles. Eles são classificados em oligoquetas, oligocheta ou oligoquetos. O oligoqueto significa que é o animal que tem poucas cerdas aparentes, é um grupo das minhocas e dos minhocussu. Sua principal característica é a presença de um pouco de anéis na superfície corporal. As minhocas têm um sistema cardiovascular bem desenvolvido, com 2 vasos centrais e 5 pares de coração rudimentares que impulsionam o sangue para todo o corpo. As policheta, o poliquetos, significa que é um animal que tem muitas cerdas aparentes. Os poliquetas são animais aquáticos, principalmente marinhos, possuem muitas cerdas. Os nérios da foto são os poliquetas mais conhecidos dessa classe. Os policheta, também conhecido como as minhocas marinhas, possuem uma estrutura chamada de parapódio, que é um par de apêndices presente em cada segmento. Os hirudíneos, os representantes que são mais conhecidos dos hirudíneos são as sanguessugas. Não possuem cerda na superfície do corpo, porém há os anéis na parte interna do seu corpo. A metameria externa não acompanha a metameria interna, ou seja, os anéis externos não acompanham a mesma formação e a mesma estrutura dos anéis internos. E os indivíduos dessa classe são hermafroditas e a sua fecundação é cruzada com as da minhoca. A estrutura e anatomia desses anelídeos. Esses anéis, também chamados de metâmeros, são revestidos pelo celoma. Esses anelídeos eles vão possuir um tipo de esqueleto, um sistema muscular bem desenvolvido, que vai permitir que esse animal realize uma locomoção bastante eficiente. Quanto à sua epiderme, possui alguns anexos que realizam importantes funções sensoriais. Além disso, a epiderme também é responsável pela troca gasosa dos animais terrestres. Além de células sensoriais, a epiderme dos anelídeos produz um muco através da glândula que vão manter a pele do animal sempre úmida. Quanto ao sistema digestório, esses anelídeos, o sistema dele é completo, ou seja, possui a boca e o ânus. Quando esse animal ele ingere o alimento, eles armazenam no papo, e em seguida esse alimento será levado para a moela, onde vai ser quebrado em partes menores para que ele possa seguir para o intestino e ser absorvido na forma de nutriente. E o que não é aproveitado como nutriente será eliminado na forma de fezes. Aí, como a gente vê na nossa imagem, tem um esquema de como é a trajetória no sistema digestório de um anelídeo. A contração dos músculos perto da faringe, da parede da faringe, através do mecanismo de sucção, ocorre a captura do alimento, que é levado ao esôfago, que é armazenado no papo. A moela faz o papel da trituração e é levado ao intestino, onde vai ser feita a decomposição das substâncias complexas e a absorção do nutriente. O sistema circulatório é fechado, o sangue circula no interior de vasos sanguíneos. Há um vaso ventral e outro dorsal. Algumas dessas espécies têm vasos com função de contração. Esses vasos são comparados a coração.
já que a função deles é bombear e impulsionar o sangue pelo corpo do animal. Nesse sistema circulatório aí, algumas espécies têm a função de fazer a contração. E esses vasos estão voltados do sistema digestório, formando essa rede de capilares. E toda essa estrutura que está presente de cada metâmero, ou seja, de cada anel desse animal. O sangue desses anelídeos vai possuir uma coloração avermelhada devido à presença da hemoglobina desenvolvida no plasma. A respiração é de dois tipos: a cutânea, presente nas espécies terrestres, através da troca gasosa, que é realizada pela pele; a branquial, que é nas espécies aquáticas, a troca gasosa é realizada através das brânquias. Aí nós vemos na imagem um exemplo de como ocorre a troca gasosa entre uma espécie terrestre e uma troca gasosa que ocorre entre uma espécie aquática. Quanto ao seu sistema nervoso, ele é ganglionar. É encontrado um par de glândulos nervosos que estão ligados entre si em todos os metâmeros, ou seja, em cada anel vai ter um par de glândula nervoso, e através desses glândulos saem os nervos periféricos. No primeiro metâmero de cada animal, os dois glândulos são mais desenvolvidos que os outros metâmeros. Esse primeiro par de glândulos funciona como uma espécie de órgão cerebóide, ou imitando como se fosse um falso cérebro. Como eles se reproduzem? A reprodução deles se dá de duas formas, de sexuada ou assexuada. A maior parte deles é monóico, ou seja, um único indivíduo apresenta os dois sexos, ou são animais hermafroditas, que é o caso das minhocas e das sanguessugas. No caso das minhocas, vai existir, ou dos demais anelídeos, vai existir uma estrutura nos hermafroditas chamada do clitelo. Essa estrutura tem a forma de um anel mais claro que o resto do corpo desse animal, que vai ter a função de liberar o muco que vai grudar duas minhocas, por exemplo, como a gente está vendo na foto, e ajudar na troca do material genético para que haja fecundação. A excreção dele é bastante desenvolvida se comparada com as dos nemátodas, por exemplo. A excreção é feita por um par de nefrídeos encontrado em cada metâmero desse animal. Esses nefrídeos são órgãos centrais da excreção desses anelídeos. Aí nós vemos aí os capilares sanguíneos, tem os tubos, vasos, e aí nos nefrídeos estão ligados diretamente. Aí nós temos no nefrostroma, que é como se fosse um celoma, e aí em cada anel tem um nefridióforo acoplado nessa região desses metâmeros. E aí até a próxima aula. No final da videoaula, deixe o seu nome, e se houver alguma dúvida, coloque tudo lá no comentário. E atividade do livro do módulo 3 na página 546 e 547. Até a próxima aula.